Olá, boa noite a todos. Na edição do Direto ao Ponto de hoje vamos falar dos seguros no nosso país. Angola mantém uma taxa de penetração inferior a 1% do produto interno bruto, mas a produção cresceu 30% em 2019, com predominância dos ramos de acidentes, doenças e viagens. Mas não foi o suficiente para inverter os resultados negativos. No ano passado, o resultado líquido das 28 seguradoras a operar no país esteve na ordem dos 9,8 mil milhões de kwanzas. A taxa de penetração do seguro em Angola é inferior, como disse há pouco, a 1% do produto interno bruto. A nível da SADC, Angola ocupa a 10ª posição em relação ao peso do seguro, numa lista liderada pela África do Sul. Mas há uma intenção de se arrumar a casa. O novo regime jurídico da atividade seguradora em Angola está a ser discutido. Entre as principais alterações constam o reforço do papel da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Daniel Sapateiro é o meu convidado de hoje para falarmos deste tema. Boa noite e obrigado. A primeira pergunta que eu te coloco é: o que é que está na base de tão baixa taxa de penetração de seguros em Angola? O que é que se passa? Boa noite, Cussi. Boa noite, telespectadores e internautas. Bom, a reduzida penetração dos seguros na economia da Angola tem muito a ver com a iliteracia financeira. Ou seja, os consumidores estarem despertos e com atenção para o mercado segurador, não só para cobrir riscos, mas também como forma de poupança. Só a literacia justifica o facto de não termos números mais altos? Não, não justifica. Se for olharmos... Nós estamos no ranking, por exemplo, da SADC, nós estamos na 10ª posição. Se nós olharmos para o conceito histórico, nós verificamos que, por exemplo, os 3 seguros obrigatórios que temos na vigência atual, que é a responsabilidade civil automóvel, dos aviões e infraestruturas aeroportuárias, e por outro lado, portanto... Até que ponto é que isso não tem a ver também com o custo, ou se calhar a forma como se comunica, como se promove o seguro? Também tem muito a ver com a publicidade, a forma que ela é propalada para a opinião pública, mesmo as próprias agências de seguros, que é algo que tem vindo a nascer, portanto, com o florescimento das companhias de seguros, porque este também é um elemento muito recente, portanto temos 28 empresas, de realçar isso, e que elas também vinham a nascer numa forma independente e depois também já associadas a bancos. Exatamente. Vamos entrar rapidamente para o slide, até porque estávamos a falar dessa questão da penetração e a posição a nível da SADC. Nós estamos atrás, a lista é liderada, o top 5 é liderado pela África do Sul, Namíbia, Lesoto, Ilhas Maurícias e Zimbábue. Portanto, todos eles, sendo que a África do Sul, no caso, tem quase 17%, 17% do produto interno bruto sul-africano vem do setor da atividade seguradora. No caso de Angola, nós estamos a falar de um exercício, portanto, que começou ainda antes da independência. Antes da independência, portanto, muito antes da independência, nós já tínhamos no regime colonial 22 companhias seguradoras, 4 que não eram portuguesas naquele tempo. Depois, nós, obviamente, aqui em 75, a data da independência, temos aqui uma comissão instaladora, digamos assim, tudo estava a nascer no país, e ao longo destes 35 anos, porque estamos a fazer aqui um horizonte de 35 anos, há aqui datas que são, por exemplo, a questão da lei, que é vigente, a lei 01/2000 de 3 de fevereiro. Aqui é também o Instituto de Supervisão de Seguros, que nasceu também como um preâmbulo para a atual Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG, que tem a sua fundação por via de decreto presidencial em 2013, e que é ela própria que também neste processo do tema de hoje que trazemos aqui, que é o novo regime jurídico da atividade seguradora e resseguradora, que também está por trás aqui dos estudos técnicos que foram depois a consulta pública e que neste momento está na Assembleia Nacional para a aprovação final. Exatamente, mas esta evolução histórica trouxe como consequência também uma organização. Nós temos neste momento a atividade seguradora que é tutelada pelo Ministério das Finanças, o que não era assim na altura quando se começou, em 75.
Vamos mudar de slide. Era o Ministério do Plano e das Finanças. Exatamente. E que, portanto, entretanto mudou do nome, Ministério das Finanças, mas que continua sempre a sua tutela. Portanto, desde o Instituto de Supervisão de Seguros à atual ARSEG, o MinFin continua a ser o Ministério da Tutela e com poderes que, com este regime jurídico, depois mais à frente vamos ver que vão ser passados para a ARSEG. Exatamente. Esta é a arrumação de como nós temos hoje a atividade no país. Para quem trabalha na área seguradora ou para os telespectadores que não conheçam muito bem esta organização, no fundo temos os tais 28 operadores, asseguradoras, e depois temos também a figura dos mediadores, portanto técnicos que têm a competência técnica de vender seguros e avaliar riscos e vender seguros, sejam eles de forma individual ou também, por exemplo, corretoras, por exemplo, e temos uma figura, um ramo também dos seguros, e aqui estamos a falar, tanto seguros vida e não vida. Aqui estamos a falar dos fundos de pensões, que é um outro ramo, que temos 8 entidades que têm a competência da gestão de fundos de pensões, seja de bancos ou não, e temos 34 fundos de pensões. E depois nós vamos também colocar a relevância, estes números muito grandes, tendo em conta o mercado que temos. Exatamente. E por estás a falar de mercado, remete-nos naturalmente para este site, para este slide, porque nós estamos a falar de um peso, um volume de negócio que não chega a 1% do PIB, mas o número de seguradoras é considerável. Portanto, nós temos 28 seguradoras a operar no país. O porquê deste contraste? Este contraste, eu posso, no meu entendimento, classificar, portanto, o setor financeiro, o setor bancário, o setor segurador e aquele que nós temos da BODIVA, portanto, Bolsa de Dívida. Se olharmos para os números da banca, que são 24 bancos ativos neste momento com licença, do Banco Nacional de Angola, nós temos aqui também um cenário de 28 empresas que foram licenciadas pelo Instituto de Supervisão de Seguros e pela atual ARSEG. Justifica-se nós termos essas seguradoras todas? Se olharmos para os números, eu vou dizer aqui alguns números que são importantes. O nosso PIB em dólares anda à volta dos 80 mil milhões de dólares norte-americanos. E a nossa taxa, vamos ser mais exatos, até 0,87% do PIB. Quer dizer que não faz sentido para esta lógica de que temos 5 empresas que fazem 76%, a Empresa Nacional de Seguros de Angola, a SAMS Seguros, a Fidelidade de Seguros, a Nossa Seguros e a Global, e depois temos um conjunto de empresas que fazem 23, que têm uma cota, portanto, de 23, qualquer coisa por cento, que faz os tais 100, sendo que se não há mercado, não há clientes, os clientes também não têm o pleno conhecimento do que é um seguro. A obrigatoriedade, alguns são de obrigatoriedade, por exemplo, as doenças profissionais, como eu falei, a questão da aviação e da responsabilidade civil automóvel, que muitos deles são adquiridos pela obrigatoriedade, portanto, esses, tendo uma empresa, tem trabalhadores, tem que ter esse tipo de seguro, tem um carro, circula, tem que ter esse seguro, e a aviação e infraestruturas aeronáuticas. Portanto, o que nós queremos trazer aqui para o programa é que a relevância de termos 28 empresas, e muitas delas nós verificamos que até têm abaixo de 2% de cota de mercado, e isto estamos a falar aqui cota de mercado. E sem falar de 4 que pelo menos estão fora da atividade, estão sem fora da atividade, e que a breve trecho vamos ter, portanto, comunicações sobre estas situações, inclusive provavelmente outras estarão também brevemente fora do mercado. Porquê é que elas não se fundem, por exemplo? E falo disso porque há também essa discussão a nível da atividade bancária. Porque é que, se nós temos aqui mais de 10 empresas que estão abaixo de 1% da cota de mercado, abaixo dos 2%, no caso, porque é que não há aqui a possibilidade de haver fusões e, eventualmente, por via disso, encararem o mercado com outro fôlego? Muitas vezes, ou a maior parte das vezes, tem a ver com a forma como abriram, quem são os acionistas, Mas consideras isso uma solução?
Com certeza, e nós trazemos essa solução. Aliás, também o novo regime jurídico também nos pode levar para essa situação ou para a liquidação das empresas. Tanto na banca como nos seguros, eu penso que é uma questão de tempo haver fusões, desde que se não criem monopólios, e aí temos aqui uma entidade, uma autoridade reguladora para o mercado, mas que elas que tenham substância de clientes para se autossustentarem e terem rácios que permitam estarem abertas com rentabilidade. Exatamente, e porque falas em rentabilidade, este quadro, por exemplo, da cota do mercado, certamente nos leva a refletir sobre a posição que eu, enquanto segurado, a forma como eu vou olhar para a empresa para a qual eu comprei o seguro. Até que ponto é que isto não pode ser um sinal de preocupação? E é mesmo. Aliás, o nosso objetivo, quando estávamos aqui a tratar desta apresentação, era trazer esta discussão ao público, não obviamente denegrindo a imagem das empresas, mas trazer esta discussão de Sim, que... isso aqui não está a denegrir ninguém, são os números. Isso, claro, mas não é autoria nossa, esses não. números. São compilados pela Arseg e, portanto, foi de lá a fonte da informação. A questão é, quando nós consumimos, adquirimos uma apólice de seguro para satisfazer uma necessidade que temos de ter em conta se a empresa, por exemplo, numa situação de dano, que provoca uma indenização depois de obviamente, feitas as inspeções e toda a análise por parte da seguradora, se ela tem capacidade de me reembolsar dos danos que eu tive com o meu bem. Ou, no caso de vida, no caso de perda da vida ou de invalidez permanente. É disso que estamos a falar. E, portanto, os consumidores, esta informação é muito pertinente para elas gerirem, de facto, o seu consumo de seguros. Não estamos aqui a encaminhar ou desencaminhar os consumidores. Estamos a informar, e essa é uma questão de jornalismo público que estamos a fazer. Exatamente. Tu falavas há pouco no início que uma das questões que tem a ver com o crescimento, o peso da atividade seguradora na economia tinha a ver com a literacia. Eu presumo que o que tu queres fazer aqui com este slide é exatamente mostrarmos um pouco do significado de muitos dos termos que nós de forma recorrente ouvimos, mas que em muitos casos não sabemos o seu significado. Há aqui algumas novidades com este regime jurídico, embora há aqui termos também que já são, portanto, fazem parte da gíria do mercado segurador e ressegurador, que é, por exemplo, a questão do resseguro, que nós ainda não temos uma entidade angolana de resseguro, portanto, há algum tempo que se fala da Angoré, que vem do ré, vem de resseguro, que é um resseguro? É um seguro que segura os seguros. E isto em termos práticos, o que é que é? Estás a dizer o quê? Imaginemos que uma empresa petroquímica quer segurar uma plataforma, umas instalações suas. E o risco é tão grande, ou demasiado grande para os capitais que a seguradora tem, portanto, o capital social, o capital próprio, e, portanto, ela vende esse seguro a uma empresa chamada resseguradora, que pode assegurar em caso de indenização, de danos e indenização, poder, obviamente, fazer parte da indenização ao cliente. No caso, a seguradora vende, ela repassa parte do risco de um sinistro do seu segurado. Exatamente. Que pode ser a 100% ou não. Isto depois da venda do acordo entre as duas entidades, a seguradora e a resseguradora. Justifica-se nós termos resseguradoras no nosso país? Ao longo do tempo tem-se vindo a discutir e muito estaria ligado ao setor petrolífero. O que nós temos a verificar é que nestes anos e nos próximos anos vai haver uma redução muito grande da produção petrolífera. Mas, como nós sabemos também, a Agência Nacional de Petróleo e Gás está a fazer a venda de concessões e queremos nós, e precisamos muito, de termos poços a serem explorados, e eu penso que aí a Resseguradora Nacional evitaria, por exemplo, a passagem para entidades internacionais e a questão das divisas que são necessárias para esse processo. Ok, temos outros termos que... Com o seguro. Exatamente, com o seguro, apólice, sinistros, prémios, renovação automática. Ou seja, há aqui muita coisa para as pessoas perceberem exatamente o que é que se passa. Uma novidade deste regime jurídico é o co-seguro,
com o seguro não é mais do que o que os bancos muitas vezes fazem, que é um sindicato de bancos juntarem-se várias seguradoras também perante um risco de um cliente, portanto, de um segurado que apresenta uma situação em que uma seguradora não tem capacidade de assegurar esse prémio, e prémio no sentido de indenização adiante. E, portanto, é juntarem-se várias empresas seguradoras para também aqui dividir o risco de um pagamento futuro, possível pagamento futuro de uma indenização. Muito rapidamente, porque temos que fazer agora um intervalo. Por exemplo, uma apólice, muitas das pessoas, a apólice no fundo é a compra de um serviço que é a compra de um seguro que lhe dá uma vigência de um início e de um fim, de uma segurança de que em caso de sinistro, de dano, e após a avaliação da seguradora, poder depois indemnizar caso cumpra todos os requisitos associados ao contrato de seguro. E o prémio? Bom, o prémio é a obrigação do segurado no cumprimento do contrato. Portanto, a contrapartida da seguradora me cobrir um risco que ela, no fundo, analisa depois é o prémio de seguro que eu posso pagar anualmente, semestralmente, de acordo com o estipulado pela seguradora. Exatamente. Daniel Sapateiro, nós vamos fazer agora um breve intervalo. Certamente que nós ficaríamos aqui muito mais tempo para explicar essa questão dos termos, das particularidades de questões que têm a ver com a atividade seguradora, mas certamente que vamos deixar isso para um outro momento. Agora, fazemos uma breve pausa. É um intervalo curto para voltarmos novamente a falar da atividade seguradora no nosso país. Hoje o meu convidado é Daniel Sapateiro, ele é economista. Até já.
Ora viva, boa noite, estamos de volta para a segunda e última parte do Direto ao Ponto. Hoje o tema é o novo da atividade seguradora em Angola. O meu convidado é Daniel Sapateiro. Eu disse no início deste programa que as 28 seguradoras que operam no nosso país tiveram resultados negativos em 2019, portanto no ano passado, resultados que rondaram os 9,8 mil milhões de kwanzas. Em parte deveu-se ao que nós vamos ver já de seguida. Nós estamos a olhar agora para as questões financeiras da atividade seguradora. Tu dizes, Sapateiro, que elas recebem mais do que pagam. Estás-te a referir aos prémios, é isso? Sim, portanto, aquilo que estávamos a dizer que os prémios é a contribuição, é a obrigação dos segurados em terem uma apólice e, portanto, usufruírem dos direitos de ter um seguro. Portanto, as seguradoras, ao longo destes 3 anos, e nós estamos numa análise trianual, de que recebem mais do que as seguradoras desembolsam pelos sinistros que os clientes, portanto, comunicam às seguradoras. Isso é um motivo de grande divergência entre as companhias de seguro e os segurados. É porque tem a ver com não só a celeridade dos processos, como também a causa e a causa objetiva e subjetiva de que gerou o sinistro, portanto. Mas além de eu que enquanto também... segurado, eu estou a reclamar um direito, porque eu contratei aquele serviço, chegou à altura de a seguradora honrar com o seu compromisso e às vezes a coisa não é tão célere quanto se Não é tão deseja. célere porque envolve peritagens, envolve averiguações, envolve também, muitas vezes, oficinas que estejam associadas às seguradoras e que promovam a reparação rápida dos danos. Nós tivemos em 2019, portanto, na análise dos últimos 3 anos, em 2019 foi quando elas receberam mais, portanto, foi daí nós termos dito que a atividade cresceu, mas também foi quando elas pagaram menos. Foi quando pagaram menos, mas também há aqui depois um indicador que é a margem das provisões que da ARSEG, que comunica que elas devem ser no mínimo 70% dos prémios recebidos. Portanto, há aqui no fundo uma cobertura do risco de que os segurados possam ter sinistros e as seguradoras têm capital para fazer face às indenizações. E é nisto que queremos transmitir e que também não é do conhecimento público. A questão é que no slide seguinte... Antes do slide seguinte, eu queria só insistir nesse tema, porque nós, o que é que elas fazem com o dinheiro que sobra, por exemplo? O que é que se passa aqui com este dinheiro? Elas contrataram esse volume de seguros, reembolsaram sinistros, portanto, desta dimensão, ficaram com este dinheiro. Isto não significa que só houve isto. Isto foi o que elas pagaram. Isto foi o que elas pagaram, mas também há aqui um investimento porque elas investem, portanto, ao contrário do negócio bancário, que um deles é, de fundo, a captação de depósitos, as seguradoras também captam os prémios, mas elas investem os prémios, portanto, a questão das provisões acima dos 70% ou mais, elas, no fundo, canalizam para o setor financeiro, para render dinheiro, no fundo, capitalizar aqui a questão dos seguros, dos prémios recebidos pelos segurados. E quando estava a fazer menção ao slide seguinte é porque é muito baixo a rentabilidade dos investimentos que as seguradoras fazem pela escassez de produtos financeiros à disposição, não só das seguradoras, mas de todos os agentes económicos. Estás a falar de escassez de produtos financeiros aqui em Angola? Em Angola. Mas elas podem investir fora. Podem investir fora, mas depois teriam que fazer aqui uma troca de kwanzas, porque elas recebem os seguros em kwanzas, e estamos a falar da grande maioria dos seguros, e também aqui realço muito rapidamente que do grande leque de seguros que temos, 3 fazem 71%, se não estou em erro, que é os seguros de doenças, viagens, o automóvel e a petroquímica. Só estes 3 seguros fazem também 71% em linha também com as 5 grandes empresas que fazem 76%. Portanto, temos aqui uns monopólios, não só de empresas, mas também de seguros que são vendidos aos clientes. E desse produto resta muito pouco, portanto, a capitalização é muito baixa para as seguradoras.
além dos investimentos que elas fazem, portanto, tem todo um conjunto de situações que elas próprias precisam para, obviamente, estarem no mercado, portanto, e com isso também poderem operar normalmente. A questão que nós trazemos aqui e que temos que associar, Cussi, aos slides anteriores. Temos 5 empresas que fazem 76%, temos 3 seguros que fazem 71% de todo um bolo, incluindo os seguros do ramo vida, e temos, vamos já colocar o ano 2020, que ainda não está encerrado, obviamente, mas que, portanto, vamos ter um ano negativo. Exatamente. Vão ser 3 anos negativos, são negativos no consolidado. Agora, há situações em que empresas vão ter lucro, aqui mesmo nestes anos tiveram, nem que seja um lucro marginal, mas em grande escala, as empresas tiveram prejuízos. E os prejuízos, como nós sabemos, ou os resultados líquidos do exercício, vão para os capitais próprios, portanto, para os resultados transitados. Ou seja, a situação que queremos trazer para aqui para o público, e o jornalismo público, é as empresas que possam já estar, ou por via até deste ano, entrar ou aumentar os capitais próprios negativos. Quer dizer, em uma linguagem mais simplificada, as empresas seguradoras estão em falência técnica. Exatamente. Até que ponto é que esta nova lei pode ou não agravar a questão financeira destas empresas? Fundamentalmente aquelas de menor dimensão. No nosso estudo que fizemos, vem a agravar porque elas vêm, no fundo, dotar a ARCEG, a Agência Angolana de Regulação de Seguros, de competências, algumas que ainda estão no Ministério das Finanças, como, por exemplo, o licenciamento, a remoção das licenças asseguradoras para a atividade seguradora, ações de inspeção e, inclusive, recolha de informação, inclusive de demonstrações e relatórios financeiros, a supervisão de contratos, que muitas das vezes é aqui que está o problema entre o segurado e a seguradora, porque os contratos têm cláusulas ou podem alegadamente ter cláusulas abusivas que não estão de acordo com a lei de defesa do consumidor. Por exemplo, a arrecadação de multas é aqui uma grande novidade. A ARCEG, com as multas, porque há aqui um novo figurino de multas e graduação de multas e penalidades para a sustentabilidade e autonomia administrativa e financeira da ARCEG e baixar aqui, portanto, a dependência do Orçamento Geral do Estado. Já falamos do licenciamento e a análise e a acumulação dos cargos de administração e de cargos de administração e fiscalização para que não haja aqui conflitos de interesses. E porque estamos a correr com o tempo, não é este slide do Xisto Benedito, se me puderes passar o slide sobre as principais alterações na lei, é o que na prática vai acontecer com estas mudanças todas que estão a ser projetadas. Com o novo regime jurídico. Portanto, novos sistemas de controlo, gabinetes de auditoria interna, auditorias externas, a publicação das contas e, inclusive, com os parceiros dos auditores externos, a adoção do código de conduta e o do provedor de cliente, que algumas empresas de seguradoras já têm. Ao nível do reporte, aqui estabelece muito bem que as seguradoras, como os bancos, têm que apresentar os balancetes, demonstrações de resultados trimestralmente e depois anualmente, até 15 dias depois da Assembleia Geral, ou no 15 de Abril ou 15 de Junho, para as empresas que têm contas consolidadas. O licenciamento, no fundo, passa as empresas estrangeiras ou as nacionais podem ter sucursais em Angola, ou as nossas empresas nacionais podem ter sucursais no estrangeiro. Os microseguros é uma questão, por exemplo, vamos simplificar pela questão até da gestão do tempo. Imaginem que vamos a uma loja de telemóveis e essa loja de telemóveis nos vende um seguro que, em caso de perda ou extravio do telemóvel, há um seguro que cobre essa perda ou extravio do telemóvel. Há aqui, no fundo, uma democratização dos seguros até uma menor escala. Vou-te pedir para seres mais... Portanto, contra o tempo. Grande novidade também é a questão, as empresas dos ramos vida e não vida que já estão a operar têm que fazer uma separação da gestão do negócio. As que forem licenciadas no futuro está vedado terem o ramo vida e não vida em paralelo.
Mantém-se, portanto, os valores aqui, este regime jurídico mantém um decreto executivo que fala de qual é o valor para abrir as empresas, portanto, para ter uma licença dos 6 milhões, dos 5 e dos 4, portanto, para os ramos vida e não vida, 5 para o vida e 4 para o não vida. O que é isso, vida e não vida? Bom, os seguros de vida é aqueles seguros que cobrem a morte ou a invalidez permanente, e o não vida são todos os outros, desde o automóvel, aeronáutica, incêndio, portanto, responsabilidade civil, etc, etc. Estamos já no último slide, Sapateiro. Tu falas em desafios e oportunidades de atividade seguradora, mas eu antes gostava só de te perguntar, nós temos um pacote de seguros que não tem grandes alterações ao longo do tempo, sendo que muito se tem falado, por exemplo, da necessidade da implementação do seguro agrícola. Em um minuto, o que é que se passa? Quais seriam as vantagens para nós termos esse tipo de seguro? Para países como, por exemplo, África do Sul ou Zimbábue, que são manifestamente também da agricultura, e a agricultura tem um grande peso no PIB, já existe esse seguro que cobre, por exemplo, as questões de intempéries sobre as colheitas. Portanto, imaginemos seca, chuva torrencial, outras situações que estejam previstas nos contratos de seguro. É um seguro atrativo? É viável? Porquê é que não se aposta nisso? Porque tem a ver muito também a ver com a atividade agrícola que nós temos, que ainda não é expansionista, que é baseada em algumas fazendas, mas algumas esse cooperativas. seguro pode estimular, ou não? Eu, do meu ponto de vista e da experiência que eu tenho desde 2008 que estudo os seguros, desde a questão do subprime e de quase a falência da maior seguradora do mundo, que é a AIG, American Insurance Group, é pouco atrativo para o mercado angolano porque os prémios são muito altos, porque as empresas seguradoras, tendo em conta o clima, também ainda pouca profissionalização, instrumentos como os tratores, charruas, e leva depois que, por exemplo, as colheitas fiquem sem chegar aos pontos de consumo por Luanda, Benguela e assim sucessivamente. Exatamente. Vamos então entrar para o slide porque estamos mesmo em cima do tempo. Em que tu nos apresentas aqui 4 cenários em que há coisas que estão boas e outras que eventualmente precisam ser melhoradas, na tua opinião. Telegraficamente. O porquê é que tu destacas estes quatro aspectos? Porquê é que tu divides desta forma? No fundo, era quase como, como uma análise portanto, de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Uma análise SWOT. É uma análise SWOT ou FOFA, em português, FOFA. O que pode melhorar, eu acho que aqui também, eu vou-me focar aqui no nosso quadro verde, o que é que pode melhorar? A rentabilidade. Nós já verificamos que o negócio com esta penetração muito reduzida é difícil e complexo ter rentabilidade, e então aí não só a liquidação de empresas, e já houve algumas daquela lista de 28, mas também a fusão dessas empresas para de facto criar empresas com mais robustez e músculo financeiro. Mais formação técnica e jurídica para os quadros que trabalham nas seguradoras é muito importante, mais a mais porque estamos não só a alterar esta lei que tem 20 anos. E vou-te pedir capacidade de síntese porque estamos mesmo a ser pressionados 20 anos, mas estamos também a alterar a lei da atividade de mediação de seguros e futuramente a de pensões, de fundos de pensões. Portanto, estamos a mudar o paradigma e é muito importante que haja esta formação e algo que para mim está subjacente a esta atividade: prestação de contas, ligar os bancos às seguradoras. Nós temos, grande parte dos bancos já têm seguradoras, mas não fazem este cruzamento chamado venda cruzada ou cross-selling entre os produtos bancários e os produtos do banco, para que, no fundo, não se faça só aquilo que está a acontecer, que é vender-se seguros de vida no crédito à habitação para reduzir o spread, ou seja, a margem financeira do banco, e com isso os clientes pagarem menos de prestação de crédito ou financiamento ao banco. Nós temos que fazer muito mais para melhorar este cenário da penetração dos seguros no nosso país. Exatamente. Nós certamente teríamos muito mais para falar, mas o tempo não permite. Eu vou agradecer a tua presença aqui, Daniel Sapateiro, até porque foi a última edição de Direto ao Ponto, referente ao ano de 2020. Nós vamos desejando a todos festas felizes. Regressamos em 2001. Os cuidados
Mantenham-se as advertências, aos distanciamentos, à prevenção. Estamos com uma pandemia que não permite facilidade, porque os danos, as consequências são, na maioria dos casos, nefastas, daí que é de todo importante reforçarmos as medidas, o cumprimento das medidas de biossegurança. É assim que eu me despeço neste ano de 2020, prometendo voltar no próximo ano com outros temas e, claro, eu preciso de si aí no sofá. Boa noite e até 2021.